Oi, pessoal. Fui fazer uns exercícios ali agora, mas sabe aquele dia que a gente não acorda muito bem? Nem deu vontade de fazer. Não sei, devo estar gripando, algum processo inflamatório aí. E aí eu resolvi aproveitar, né, esse assunto e conversar com vocês um pouquinho sobre isso, que tem muitos pacientes que acabam colocando uma dificuldade do controle aí da glicemia quando estão passando por alguma doença, por um pós-operatório, ou ainda estão com dor de dente, com infecção de urina, qualquer coisa nesse sentido, né? E realmente, gente, isso é fato, tá? Quando acontece algum processo inflamatório, e às vezes até por isso que a gente fica um pouquinho indisposto, né, para fazer qualquer outra atividade, a gente perde um pouquinho o controle da nossa glicemia, porque a gente chama de mediadores inflamatórios, né? Eles são liberados quando a gente tem qualquer infecção, inflamação no nosso corpo, e isso acaba provocando uma resistência maior à insulina. E por isso que acaba subindo um pouquinho a glicemia, né? Quando se está num processo inflamatório, no meio de um resfriado ou qualquer outra complicação aí que possa é, acontecer, né, conosco. E a gente já sabe que a glicemia elevada ela acaba afetando um pouco da nossa imunidade também. E quando nós estamos adoecidos, né, com alguma inflamação, a gente ainda tem esses mediadores que podem atrapalhar aí a resistência. Inclusive, tem casos de pessoas que não têm diabetes e dependendo do processo inflamatório que ela passa, né, nas doenças mais graves, às vezes em internamento, elas acabam precisando até usar insulina, né? Por conta dessa resistência que acontece aí do próprio processo inflamatório. Então fique essa atenção aí para vocês. A gente que tem diabetes, a gente precisa ter muita atenção nesses processos que podem estar acontecendo no nosso corpo, porque vai exigir um momento diferente de cuidado, um momento diferente de atenção, né? Vai exigir aí refeições mais leves, a gente precisa dar uma atenção extra nesse sentido. A gente pode utilizar estratégias com uso de fibras para ajudar aí a demorar um pouquinho mais para ser absorvidos os carboidratos que nós ingerirmos na nossa alimentação. Mas é muito importante a gente ficar atento, né? E aí eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa falar sobre alguns cuidados que às vezes ficam, digamos que deixados de lado, né? Por quem tem o diabetes ou ainda a gente não acaba ligando uma coisa na outra, né? Por exemplo, quando a gente tá com alguma coisinha na gengiva, percebeu ali, sabe quando você passa o fio dental, parece que você não conseguiu tirar todo aquele resíduo que ficou ali no meio, né, entre os dentes, e ou você não percebeu e ficou alguma coisa, e aí no momento posterior acaba inchando, acaba sangrando. A gente precisa ficar muito atento a isso, porque se ocorrer uma inflamação, automaticamente a gente aumenta a resistência à insulina e vai ficar difícil o controle da glicemia. Então veja que uma coisinha simples pode levar a uma alteração. É claro que não vai ser uma alteração permanente, acabou esse processo inflamatório, tudo volta ao normal, mas é um período ali que se a gente não se atentar, e isso acontece muito com pessoas que usam prótese, né? Então, se você usa prótese, às vezes está machucando, às vezes não está bem certinho, ou então fez a prótese, está nova, não encaixou direitinho, você não quer voltar no dentista, é importante procurar por um auxílio nesse sentido, porque a gente pode ter aí problemas no controle da glicemia por conta de um detalhezinho aí, de um controle na cavidade oral, né, na nossa boca. As periodontites também são complicações aí bem comuns em quem tem diabetes e a gente precisa ficar atento a esses detalhes para não comprometer e às vezes está difícil um controle porque a gente está aí liberando, né, essa resistência à insulina por conta de um processo inflamatório
com muita constância, né? Com uma frequência grande aí no nosso dia a dia. E aí acaba dificultando, sim, é uma das coisas que podem dificultar aí o controle da nossa glicemia, tá? E isso com certeza vai influenciar no nosso ânimo, na nossa vontade de fazer uma atividade, não só por conta dessa resistência que está acontecendo à insulina no nosso corpo, mas pelo próprio processo inflamatório. Então a gente precisa ficar atento. E se você tem diabetes e você estava tudo bem, estava tudo controladinho, estava caminhando bem e acabou tendo um pico aí, você não mudou a tua rotina, não esqueceu o uso de nenhum medicamento, nem de insulina, nem de nada, e mesmo assim começou um pico, é importante que você procure pelo teu médico, né, para verificar se você não está em nenhum processo inflamatório, às vezes uma infecção aí no trato urinário, uma infecção de urina, né, que precisa ser resolvida o quanto antes, né, às vezes essas próprias questões nos nossos dentes, na gengiva, tudo isso. Então a gente realmente precisa ficar atento e ter esse autocuidado, essa observação, porque isso também pode influenciar na resistência à insulina. E quando eu falo resistência à insulina, eu não falo só resistência à insulina que você mesmo produz, né, que acontece normalmente no diabetes tipo 2, mas também pode acontecer uma resistência à insulina de quem usa essa insulina exógena, essa que é aplicada. Então, nesses momentos pode ficar difícil o controle da glicemia, mesmo com o uso da insulina. E a gente precisa ficar atento a esses momentos, ter esse cuidado, buscar por atenção, tirar dúvida, né, para não comprometer a saúde nesse sentido. E aí, como nutricionista, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as estratégias que a gente pode ter, que a gente pode fazer nesses dias em que a gente não está muito bem, né? Por conta de alguma inflamação, por conta de alguma doença ou qualquer coisa assim. Então, se a gente não está muito bem e a glicemia está difícil de controlar, são dias em que a gente precisa ter uma atenção um pouquinho maior, né? São dias que talvez nós tenhamos que ter um controle aí da nossa alimentação de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? E aí a gente entra num monte de situações de mitos que acabam entrando na nossa rotina e que tem um certo fundamento de história, mas acaba perdendo um pouco a eficiência quando a gente coloca hoje na atualidade, quando a gente vê os efeitos, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente escuta falar muito de alimentos que causam inflamação, né? Alimentos que são inflamatórios. As pessoas falam muito disso. Antigamente tinham dizer que falava do alimento remoso, né? Falava-se muito do ovo, do peixe, da carne de porco, né? Colocavam como sendo alimentos que estimulavam uma inflamação, que não era bom consumir se tivesse com alguma inflamação. E hoje a gente sabe que na verdade são alimentos ricos em proteína, que se consumidos da forma correta, quer dizer, evitar que seja frito, né, com muita gordura, pode auxiliar e muito no controle, principalmente de quem tem diabetes. Por quê? Porque a gente está falando de alimentos que são ricos em proteína. Então, por exemplo, o ovo. O ovo é um alimento que vai auxiliar muito nesses dias, tá? Ele vai dar saciedade, ele é um alimento que é rico em proteína e ele vai ser transformado em glicose também, uma pequena parte, né, desse alimento vai ser transformado em glicose, mas demora um pouco mais. O corpo tem tempo para trabalhar, então essa resistência temporária à insulina que está acontecendo, ela vai sendo revertida, ela vai sendo transformada, né? O corpo vai conseguindo trabalhar mais devagar e ela não fica tão evidente. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, começar o dia, né? Ao invés de comer ali, sei lá, um pão, né? Com café com leite, por exemplo, que tal se você fizer um ovinho mexido, né? E consumir com o próprio café com leite mesmo, ao invés de comer o pão nesse dia, né? O que vai acontecer?
Por ser um alimento que tem uma quantidade maior de proteína, a gente vai conseguir dar esse controle, né, nesse processo inflamatório de resistência que está acontecendo aí no teu corpo, e você vai conseguir controlar um pouquinho melhor a sua glicemia, o que é muito importante nesses dias, porque a gente fica quase que sem controle dessa glicemia, né? Então é muito importante que a gente conheça essas estratégias que podem nos ajudar. No horário do almoço e do jantar, a mesma coisa, né? Procurar uma refeição mais leve, um caldo, né? Um caldo de vegetais, principalmente na parte da noite, com um franguinho desfiado, ou até mesmo com uma proteína de soja, né? Alimentos que vão auxiliar nesse controle. Então, isso vai ser muito importante. Outro ponto na hora do almoço é a gente evitar ali o consumo de uma quantidade muito elevada de carboidrato, né? A gente já sabe que a gente precisa ter um equilíbrio. Então, por exemplo, sei lá, vai ser purê de batata, salada e carne moída refogada, vamos dizer, o almoço, né? Então, tenta consumir uma quantidade um pouco menor do purê de batata e foca mais na salada e na carne moída. Isso vai te auxiliar nesse controle. De falar assim, mas eu não tô nem com apetite para consumir carne, salada, o que eu posso colocar aí no lugar, Nutri? A gente pode pensar num creminho, num caldo, numa coisa mais leve. E quando você for fazer esse creminho, esse caldo, é importante que você não misture fontes de carboidrato. Por exemplo, eu vou usar o fubá. Ok, vai usar o fubá, então nós vamos procurar colocar ali, além do fubá, uma proteína. Vamos colocar, pode ser um ovo, né? Tem gente que gosta de quebrar um ovo e cozinhar junto com o fubá. Pode ser um pouquinho de frango desfiado. Pode ser uma proteína de soja, pode ser um grão de bico, um feijão, né? A gente pode fazer essa mistura. E colocar também um vegetal. Você pode colocar ali uma abobrinha, você pode colocar um chuchu, enfim, tá? Escolher, ter uma opção aí de equilíbrio nessa refeição. Falar, mas eu gosto mais de caldos com macarrão. Ok, gosta do caldo com macarrão? Então não vamos colocar nenhuma outra fonte. Evita colocar também batatinha, né, junto, porque o que vai acontecer? Aí sim vai sobrecarregar, aí sim vai ficar um excesso. Aí sim pode fazer com que o seu controle fique mais difícil ainda nesses períodos. Então, é importante que a gente tenha essa ideia, essa noção de controle. Isso vai auxiliar muito, tá? Então, tentar deixar uma refeição mais leve, uma refeição mais equilibrada. E aí entra a dica da utilização de fibras, né? A gente pode fazer o uso tanto do germen de trigo, que a gente já conhece, como do psyllium, entre outras fibras diversas que a gente pode acrescentar nesses caldos aí quando a gente for tomar. Porque qual a estratégia que a gente precisa ter nesses momentos? A gente precisa fazer com que o nosso corpo absorva mais devagar o carboidrato que está presente nesse alimento. Então, se eu preciso fazer com que o meu corpo absorva um pouco mais devagar, porque por conta do processo de inflamação eu estou apresentando uma resistência à insulina, significa que eu tenho que fazer com que essa resistência à insulina fique mínima, reduza, fique menor. Como que eu vou fazer isso? Mandando mais devagar, mandando aos poucos, mandando ali uma digestão mais lenta. Então chega mais devagar na sua corrente sanguínea toda essa parte de carboidrato que está sendo digerida na sua alimentação, se você utilizar uma fibra para estar ali junto, que pode ser, por exemplo, com a presença de um arroz integral, de um macarrãozinho integral. Não precisa necessariamente ser uma fibra adicionada, ser um alimento diferente, incluído, adicionado aí no teu dia a dia. Pode ser algo mais simples nesse sentido, né? Então, a gente pode fazer com que essa refeição seja absorvida mais lentamente. Nesses dias, gente, isso vai ajudar muito. E se você está indisposto, se é um dia que você quer ficar mais quietinho,
né? Às vezes você tá gripando, quer ficar deitado, não quer fazer nada. Veja que você já vai gastar menos, né? Então, a gente já tem que pensar nisso. Opa, se eu estou gastando menos, automaticamente eu preciso de menos. Então, eu preciso reduzir a quantidade também do que eu vou consumir. Não pensando especificamente em tirar um alimento ou outro, mas pensar no volume total, né? Reduzir quantidade mesmo de alimento, porque você vai estar consumindo menos, você vai estar gastando menos, né? Então, é importante que a gente tenha essa ideia. Outro ponto importante que pode acontecer é de você estar ativo, de você precisar continuar ativo, né? E o monitoramento da tua glicemia é algo muito importante nesse sentido para que você não passe mal e para que essa resistência de insulina não faça a tua musculatura entrar em fadiga. E aí você pode ter câimbras, você pode ter desconfortos, né? Então são coisas que a gente também precisa cuidar, também precisa acompanhar, ter um detalhe assim um pouquinho diferente para a gente não prejudicar a nossa saúde, mais ainda nesses momentos em que a gente vai estar fazendo algum tratamento, né? E muita atenção também, gente, nos medicamentos, tá? Às vezes a quantidade de açúcar ela é tão pequena que não vai fazer diferença, mas tem alguns medicamentos, principalmente xaropes mais caseiros, né? Coisas que às vezes a gente costuma tomar quando tá gripado ou quando tá gripando, tem aquela receita de família, que sei lá, às vezes vai mel, né? Ou às vezes vai açúcar caramelado para fazer algum xarope, para fazer alguma receita. E por ser um xarope mais natural, a gente acaba consumindo mais vezes, não é assim? A gente não tem muito uma regra de horário como quando a gente faz o uso de algum medicamento prescrito pelo médico que vai ter o horário corretinho de tomar, né? Não é assim? Então a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque são carboidratos, são calorias, né? Então a gente precisa ficar atento a essas receitinhas caseiras nesses momentos para a gente não comprometer a glicemia, né? Acaba perdendo um pouquinho o controle aí, porque fica realmente difícil de cuidar. Então, a atenção na composição de qualquer xarope caseiro, enfim. Esses dias eu vi um, que até vou compartilhar aqui com vocês, porque eu achei assim um absurdo. E pode ser que tenha chego até você e você não se percebeu ser uma coisa ruim, né? A receita, ela envolvia utilizar um refrigerante. Aquele refrigerante escuro à base de cola, né, que você conhece. O que acontecia, gente? Era para ferver esse refrigerante até concentrar, né, todo aquele açúcar, aquele carboidrato que tem no refrigerante. Então tinha que ferver até reduzir e aí depois acrescentava alho, acrescentava gengibre, acrescentava limão e consumia, né? Tinha que consumir um shotzinho, uma dosezinha naqueles copinhos de cachaça, sabe? Tinha que consumir uma dosezinha daquela para auxiliar na gripe. Aí você pensa, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar, um refrigerante, por ser um alimento industrializado, ele tem conservantes, estabilizantes, edulcorantes e ele tem açúcar. Então, todos esses antes, né, tudo isso de uma forma concentrada, pode ser muito prejudicial para a tua saúde. Quando não é concentrado, quando a gente toma lá o refrigerante, já não é muito bom para a saúde, por isso que a gente fala que tem que ser de vez em quando, né? Imagina concentrando tudo isso e concentrando ainda o açúcar. Talvez quem não tenha diabetes não sinta tanto, mas quem tem, isso vai piorar, tá? O controle vai ficar pior, pode prejudicar muito. Então, não caiam nessas receitinhas aí milagrosas que envolvem produtos industrializados, né? Como essa que faz essa concentração. Não façam isso. Se for fazer alguma coisa, busca uma coisa mais natural, né? Tem muita coisa, com o alho mesmo, o alho é um anti-inflamatório natural muito poderoso, que pode ser utilizado por todos nós sem problema nenhum, né? Tem várias receitinhas, a gente pode, tem até uma, não sei se vocês já viram, que a gente pega a cabeça de alho,
A gente corta a tampinha dela, né? Ela inteira mesmo, ali com todos os dentes grudadinhos. A gente corta como se fosse uma tampa. Joga um pouquinho de azeite, embrulha, né? Fecha bem essa cabeça de alho e coloca para assar. Pode ser no forno, pode ser na air fryer, enfim, aonde vocês tiverem a disponibilidade aí. Até na churrasqueira dá para fazer. E aí, depois de 15, 20 minutos, alguns, se for numa churrasqueira, às vezes demora um pouquinho mais, até esse dentinho ficar molinho, né? Ficou molinho, deixa esfriar, tira, e aí você faz uma pastinha, né? Amassa essa cabeça depois que você assou, e ele fica uma textura bem macia. Você pode utilizar essa pastinha para temperar a salada, pode utilizar para passar numa torradinha, pode utilizar para temperar uma massa, para temperar uma carne, fica uma delícia. E aí, naturalmente, a gente tem os efeitos anti-inflamatórios do alho, né? Então, veja, não preciso misturar muita coisa, eu faço com o próprio alho, só o alho, o azeite e assar, né? Então, não tem muita mistura de coisas e não utilizou nada industrializado. Aí sim é uma opção legal. Aí sim a gente pode pegar para cuidar, para dar uma atenção, né? E aquilo que eu falo para vocês, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente fica crítico quando a gente recebe uma receita desse tipo, mais a gente consegue dominar a nossa doença, mais a gente consegue controlar melhor o diabetes. E quando a gente não está muito bem, o que a gente quer é sair rápido, né, desse processo infeccioso, desse processo de doença. Ninguém gosta de ficar acamado, ninguém gosta de ficar gripado, ninguém gosta de ficar com infecção de urina, não é assim? E por isso a gente precisa buscar o auxílio médico, a gente precisa saber como funciona, o que funciona no nosso corpo, para a gente não cair aí nessas receitinhas milagrosas de charlatões, entre outras coisas. E às vezes a pessoa não quer ela nem é um charlatão, mas por não ter o conhecimento, ela repassa uma receita que pode acabar comprometendo aí a sua saúde. Então vamos ficar atento nesses detalhes, tá, pessoal? Isso é muito importante para a gente controlar, para a gente conseguir manter a saúde nesse sentido, tá? Então, importantíssimo a gente pensar em estratégias que realmente auxiliem ao invés de atrapalhar todo esse processo. Então, é uma coisa assim, é um detalhe importante, é uma condição, um cuidado muito importante nesse sentido que a gente precisa analisar, que a gente precisa fazer um direcionamento na nossa vida e começar a fazer escolhas que realmente funcionem, né? Essa semana, agora acho que foi quarta ou terça-feira, não me recordo bem, eu atendi um senhor que veio me falar de um chá, da folha, não sei do que, não lembro mais do que era agora, que é tanta coisa que a gente escuta, né? E aí, o que eu quero colocar para vocês quando vem essas receitas de chás milagrosas que vão fazer você melhorar a sua glicemia, que vão fazer você deixar de usar insulina, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, enfim, as promessas elas são diversas, né? Tenham muito cuidado com esses chás, porque eu sempre falo assim, falo, gente, nós temos uma indústria farmacêutica no mundo como um todo que tem o objetivo de produzir medicamentos para salvar vidas e que também tem um objetivo financeiro. A gente não pode omitir isso, né? Tanto que existem marcas e marcas de medicamentos, não é assim? Existe uma concorrência, existe tudo isso. E aí eu coloco a seguinte análise, eu falo, se for uma coisa tão boa mesmo, se o chá não sei do que for uma coisa tão boa, por que ainda a indústria não produziu algo de escala industrial para resolver o seu problema? Pensem bem, né? Então, por que ainda não aconteceu isso? Então, não faz sentido, sabe? E aí fica aquele charlatão, aquele cara que passa de casa em casa contando, tem uns até que vendem, né? Faz o negocinho e fala assim, ó, esse aqui é caseiro, esse aqui eu fiz, e blá, 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 sei lá. Né? Para um ele vê, esse aqui, para esse fulano eu vou vender por 50, para aquele Beltrano lá dá para eu tentar vender por 500, não sei o quê. A gente vê de tudo isso, não é verdade? Aposto que aí na sua região acaba acontecendo isso também. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente não conhece,
Quando a gente não sabe como realmente funciona a doença no nosso corpo, a gente cai nessas conversas. Porque a gente quer a cura, a gente quer a busca, né? A gente quer ficar bem, não é assim? E a gente acaba caindo nessas conversas aí, que são conversas que não vão ajudar, muito pelo contrário, vão atrapalhar mais ainda, tá? Então, o que que a gente precisa aprender? O que que eu quero passar para vocês nessa conversa que a gente teve hoje aqui? Que a gente tem que ter muita atenção, tá? Com essas receitinhas milagrosas e saber, gente, que sim, quando você não tá muito bem, quando você tá num processo inflamatório, que pode ser num dente, pode ser uma infecção de urina, pode ser uma unha encravada, a sua glicemia pode alterar por conta desse aumento na resistência da insulina. Então, temporariamente vai ficar mais complicado controlar a glicemia, mas isso vai passar. Enquanto não passa, a gente precisa fazer estratégias diferentes para controlar a glicemia. Então, primeira estratégia importante, reduzir um pouquinho o consumo dos carboidratos, né? Otimizar o consumo da proteína, que aí vai ser o feijão, o grão de bico, as carnes, os ovos, né? Junto com os vegetais, junto com as saladas, né? Muito importante isso. Outra estratégia muito importante é não ficar muito tempo sem comer, porque você vai ter que comer menos, você vai ter que comer pouquinho para você conseguir ficar bem e não sobrecarregar o teu organismo que está resistente à insulina naquele momento e você precisa mandar aos poucos essa glicemia, né, para a tua corrente sanguínea. E, por fim, o uso das fibras. Né? A fibra ela vai entrar com essa vantagem, com essa grande vantagem que a fibra tem, que é de levar aos poucos essa glicose para a corrente sanguínea. Então, a digestão ela fica mais lenta, a saciedade fica aumentada, então você consegue ter um esvaziamento gástrico mais lento e isso automaticamente vai mandando devagarzinho toda essa glicose para a corrente sanguínea, o que faz com que a insulina trabalhe de uma forma mais tranquila ali nos receptores das suas células, que vão estar temporariamente mais resistentes a ela, por conta desse processo inflamatório que você está passando. Então, é algo importante de você saber que vai passar, mas que pode precisar de um controle um pouco maior nesse período, de uma atenção maior nesse período, para que você não prejudique a sua saúde e não agrave um quadro, né? Acontece de pacientes que têm diabetes precisar ficar internado para estabilizar, porque acabou perdendo o controle de uma forma excessiva por conta de um processo, às vezes um resfriado simples, às vezes uma inflamação dentária que não deu atenção. Gente, a gente tem que, quem não tem também, tá? Mas quem tem diabetes, a gente precisa ficar muito atento a qualquer machucadinho, porque ele pode evoluir para uma inflamação mais grave. Independente se é na boca, se é na unha, se é no pé, se é um corte na perna, o que seja, né? Se é um desconforto que tá indo no banheiro, tá sentindo ardência para urinar, para fazer xixi, tem que ficar atento, a gente não pode deixar de lado. A gente precisa buscar o quanto antes, né, auxílio médico, né? Vai na sua cidade, na unidade de saúde, né? Ou se você tem plano de saúde, procura pelo teu médico. Se você já tem o contato com o teu médico, vá até ele. É muito importante que a gente busque esse auxílio quanto antes, porque no diabético isso só é uma bola de neve, só tende a aumentar e a aumentar cada vez mais. Então fica esse alerta, esse sinalzinho aí que tem que acender aí para vocês quando a gente inicia um processo inflamatório. Não deixa para depois, não espera, busca por ajuda o quanto antes, porque pode complicar muito por conta desse processo de resistência à insulina que acaba acontecendo aí no teu corpo, tá? Então, uma coisa vai levando a outra, leva resistência à insulina, a glicemia vai ficando elevada,
A glicemia elevada dificulta todo o processo de cicatrização, a gente sabe bem disso, e isso pode comprometer consideravelmente a sua saúde. Então fique atento, não deixa para depois, conversa com o seu médico e já busca o tratamento certo o quanto antes. Não caiam em conversa de charlatões e não busquem receitinhas mágicas, né? A gente pode sim usar alimentos naturais que vão nos auxiliar, como eu dei o exemplo do alho para vocês, mas evitem essas receitinhas, essas combinações de nutrientes, enfim, com formulazinhas mágicas que podem mais atrapalhar do que ajudar no seu controle. Então fica aí a dica de hoje, era isso que eu queria passar para vocês, era isso que eu me propus a colocar aqui diante desse momento que eu mesmo não estou muito bem, não estou me sentindo bem. Vamos ver até amanhã o que vai ser, se é uma gripe, o que é que está chegando por aqui, né? Mas que realmente a gente já sabe que tem essa influência na nossa saúde. Tá certo, gente? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima!